Agora estamos, olha ali, ó. Ao vivo no Facebook também. Muito bom, muito bom. Deus seja louvado. Bom dia, irmãos e irmãs. Já temos gente aqui no Instagram, já tem gente no Facebook. Deus seja louvado, né? Inês Malaquias sempre com a gente, a Érica sempre com a gente. Deus abençoe. Ô Marcelo, Inês Malaquias, ela é a nossa, ela é a gestora da chácara lá do espaço de convivência da Igreja Metodista em Londrina. Pensa uma mulher que muitas vezes eu deixei de comer a comida do povo lá e fui para casa dela comer um frango chegadinho com polenta, pelo amor de Deus. Deus seja louvado. Vou dar uma palavra aqui, vamos orar. A palavra de Deus, Marcelo, em Provérbios 1:8, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de sua mãe. Salmo 132:12. Se os filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no trono. Eu creio que esse momento de escola bíblica dominical, Marcelo, é momento de encucar na cabeça dos filhos, na cabeça dos pais, na cabeça dos homens, das mulheres, das famílias, a palavra de Deus. E se nós entendermos esse mandamento, esse ensinamento de Deus, nós viveremos melhor. Eu trabalhei ontem no culto das 20 horas, falando sobre intimidade, e trabalhei o livro de Ezequiel, né, aquele que viu as águas descendo, molhou a planta dos pés, molhou o joelho, molhou a cintura e mergulhou o corpo inteiro. E eu enumerei isso como estágios, né? Que nós possamos progredir. E esse momento de escola dominical é progressão para nós. Deus seja louvado. Eu vou orar e já passo o bastão para você ficar à vontade. Deus seja louvado. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento de escola, Paizinho, bíblica dominical, podemos chamar dessa forma, porque nós estamos estudando o Evangelho, Senhor Deus teu, estamos estudando o livro de Mateus, vamos, Deus, ó Pai, percorrer a Bíblia inteira, Deus, e seja lá quanto tempo for, a delícia que nós estamos crescendo diante da tua presença. Pai, nos ajude a ensinar, nos ajude a aprender, nos ajude, papai, a capacitar, e que o Senhor possa também nos capacitando. Deus nos dá entendimento de termos um cronograma de devocionário, um cronograma de leitura bíblica, um cronograma de oração, para que nós possamos, nesse molde, crescermos. Pai, eu oro para as famílias que já estão conosco e profetizo vitória e bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Marcelo. É contigo. Amém. Bom dia, pessoal que está com a gente aí, nossos irmãos e irmãs. Bom dia, mãe, que está com a gente aí, já te vi. Então, a gente está comentando sobre o livro do Evangelho segundo Mateus. Então, fazendo uma recapitulação, Mateus é um livro que foi escrito originalmente para os judeus. Então, ele tem o objetivo de mostrar Jesus como sendo o rei, mostrar Jesus como sendo o Messias, aquele que era esperado, aquele que foi prometido, aquele que a nação de Israel esperava desde o princípio, aquele de quem os profetas falaram, o Messias que chegaria e estabeleceria o reino dele no meio de Israel. Era esse o objetivo do livro de Mateus. Mateus quer mostrar Jesus como sendo o Messias. Então, toda a narrativa de Mateus vem nesse sentido. A gente vai olhando a forma como Mateus trata, a quantidade enorme de citações do Antigo Testamento, de citações proféticas. Ele não se atenta muito em explicar os costumes e o judaísmo em si, porque ele parte do pressuposto de que as pessoas que os destinatários desse livro, eles já conheciam essa história dos judeus, né? Perdão. E ele narra os milagres, não com o objetivo de mostrar que Jesus poderia simplesmente realizar milagres, mas ele destaca os milagres na perspectiva de que aqueles milagres que Jesus realizavam eram milagres dos quais os judeus
atribuíam ao Messias cura de cego, ressurreição de mortos, domínio sobre a natureza, e a gente percorreu todo o processo, né, do livro de Mateus até a entrada de Jesus em Jerusalém, já ali na última semana sua de vida, nos seus últimos momentos, e a gente viu como Jesus foi aclamado pela multidão, provavelmente aqui uma multidão que já conhecia Jesus da Galileia, não propriamente o povo de Jerusalém, mas pessoas que já tinham ouvido falar, pessoas que já tinham visto a obra e o ministério de Jesus, aclamaram Jesus como rei, mas não foi um rei que chegou para mostrar o seu domínio terreno, mas Jesus sempre teve o objetivo de implantar o reino celestial, o reino de Deus, não propriamente um reino político. Tá? E Jesus foi ao templo, fez a purificação do templo, e nós paramos na aula passada, quando teve um embate de Jesus com as autoridades da época, com os fariseus, com os saduceus, com os membros do Sinédrio, com aquelas pessoas que eram os líderes espirituais do povo de Israel que estavam vivendo ali, e nós vimos esses líderes rejeitando a autoridade de Jesus, rejeitando que Jesus era o Messias, não querendo perder, talvez, aquele domínio ou aquela proeminência que esses líderes tinham sobre o povo. E, posteriormente, a gente vai ver que o próprio Jesus também rejeita esse povo, que rejeita essa autoridade desses escribas, desses fariseus, desses saduceus, dos sacerdotes, e Jesus acaba proferindo uma série de ais sobre esses 7 ais, né? 7 lamentos, né, sobre essas pessoas e advertências e juízos sobre esses homens, né, sobre a liderança desse povo. Não era sobre o povo como um todo, mas era sobre a liderança. Por quê? Porque a liderança influencia todo o povo. Então, a fala de Jesus ali com relação aos líderes é extremamente importante. A gente pensa nas nossas relações hoje, né? Porque Jesus começa essa série de ais com uma recomendação para aquelas pessoas que estavam ouvindo, falando assim, olha, vocês aprendam com eles, vocês escutam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam uma coisa, né, e vivem outra. Então, é um alerta muito grande para nós de como a gente tem que acompanhar a nossa vida, seguir a nossa vida, principalmente quando a gente se coloca numa posição onde a gente, aquelas pessoas que se colocam como líderes do povo, né? É muito sério isso. E Jesus termina fazendo um lamento sobre Jerusalém, dizendo, olha, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto aos pintinhos embaixo do seu braço, mas vocês me rejeitaram, vocês não quiseram. Então, eu também rejeito vocês, né? E agora a gente entra no 5º discurso de Jesus, já partindo para a parte da paixão e crucificação de Jesus, né? E esse 5º discurso, ele começa como o título é o julgamento do reino. Em algumas Bíblias a gente vê um título que ele não existe originalmente no livro de Mateus, mas foram colocados pelos tradutores, pelas pessoas que escreveram, que é o final dos tempos. E ele começa narrando uma série de profecias, porque Jesus fala que ele destruiria, que o templo seria destruído e seria reconstruído, e os discípulos perguntam para ele, quando isso vai acontecer? E aí Jesus começa a falar uma série de coisas, olha, quando vocês virem guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos e uma série de coisas, vocês saibam que o fim está próximo e que vocês têm que estar preparados. Depois ele vai falar sobre, olha, que orem para que a sua fuga não aconteça no inverno, coitada, né, das grávidas, das que amamentam, aquele que estiver no campo não volte na cidade para pegar sua capa, e vai narrando uma série de situações, né? E essa é uma profecia, como muitas das profecias que tem na Bíblia,
que não tem um significado, um cumprimento único, mas ela tem um cumprimento duplo, porque Jesus tanto estava falando da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 por parte do Império Romano, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém por causa da insurreição dos próprios judeus e destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu as muralhas de Jerusalém, e o povo de Israel, o povo judeu, foi espalhado pelo mundo e ficou assim, permaneceu assim, sem uma nação, sem um território, sem um governo, até o ano de 1948, quando, por uma decisão da ONU, foi recriado o Estado de Israel. Então, desde o ano 70 a.C. até 48, 1948, não houve mais nação de Israel, ela foi dispersa pelo mundo. Então, Jesus, ele está falando tanto do final dos tempos, de quando a gente vai, de novo, ver Jesus, a segunda vinda de Jesus, como também dessa destruição de Jerusalém, né? E é interessante a gente entender, porque a gente fala que nós temos duas alianças ou duas dispensações. A primeira aliança vai desde Adão e Eva até a vinda de Jesus como Messias, até a encarnação de Jesus, até que Jesus, Deus, se tornou homem. E ele foi morto, ressuscitou, subiu aos céus, e agora nós vivemos a segunda aliança, a segunda dispensação, que também será encerrada com a vinda, agora não mais do Messias humilde, sofredor, que veio para morrer, mas do Rei glorioso, que vai vir com toda a sua força, com todo o seu esplendor, e vai, de fato, implantar o reino dele completamente no nosso meio. Até então, a gente está tendo um gostinho do que é o reino de Deus, mas a gente ainda vive no tempo, ainda a gente vive nessa nossa vida aqui, onde nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, temos as nossas dores, na expectativa dessa segunda vinda, que Jesus está nos prometendo aqui no capítulo 24 e uma parte do capítulo 25, do 24 e 25 de Mateus, que ele vai retornar, que essas coisas irão passar, que nós passaremos ainda por momentos de lutas, por momentos de tribulação, por momentos onde ele fala que o amor de muitos se esfriará, e a gente costuma olhar essas coisas, e principalmente já nesse momento dessa pandemia, que a gente vê o mundo colocado dentro de casa por causa de um vírus, e a gente vê tanta coisa acontecendo, e a gente vê peste de gafanhotos aqui na América do Sul, a gente vê terremotos, a gente vê falar sobre guerras, e guerras dos mais diversos tipos, e a gente começa a pensar assim, parece que o fim está aproximando. Eu não gosto muito de entrar nessa seara, porque desde que Jesus subiu aos céus, os seus discípulos aguardam esse retorno e olham esses sinais e falam assim, Jesus está voltando. O fato é que cada dia que a gente vive é um dia a menos para esse retorno. Então, a gente não sabe, eu não sei se vai ser na nossa geração, se vai ser na geração dos meus filhos, dos meus netos, ou quanto tempo ainda virá. O que a gente olha é que a humanidade está caminhando para um ponto onde não tem retorno. É uma dificuldade grande da gente continuar imaginando como vai ser daqui 10, 15, 20, 30 anos, da forma como a humanidade está caminhando. Mas eu não posso dizer que a vinda de Jesus está assim tão próxima. A gente sabe que cada dia que a gente vive, ela está se aproximando. E Jesus conta uma série de parábolas aqui que nos alerta sobre como deve ser a nossa expectativa, porque nós vivemos nessa expectativa. E Jesus conta a parábola das virgens, que nos alerta para a vigilância. Nós temos que estar vigilantes, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ocorrerá esse retorno de Jesus. Nós não sabemos se vai ser daqui um mês, daqui uma semana ou daqui 10 segundos. Então, nós temos que estar constantemente atentos e vigilantes, crendo
confiando e sabendo que Jesus irá retornar e vai vai estabelecer ordem nesse caos que a gente vive aqui e vai estabelecer o seu reino de paz, de justiça, de alegria, na presença de Deus. E um outro aspecto que Jesus nos alerta aqui, na outra parábola que ele conta, é a parábola dos talentos. O talento era um dinheiro da época, tinha um valor monetário. E ele distribuiu a parábola conta que o Senhor distribuiu os 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, de acordo com a capacidade que cada um tinha. E saiu, foi viajar, né? E quando ele retornou, os seus servos foram prestar contas para ele do que tinha sido feito com aquele talento que eles tinham ganho. E o que ganhou 5 devolveu mais 5, o que ganhou 2 devolveu mais 2, o que ganhou 1 devolveu 1 e falou: olha, eu sei que o senhor é um servo, o senhor planta onde não colheu, o Senhor é duro, o Senhor é justo, então eu fiquei com medo e guardei o talento que o Senhor me deu e estou devolvendo ele de novo. E ele fala: servo mau, você deveria pelo menos ter depositado no banco e ganhado um jurinho ali e me devolvido um pouquinho a mais. E retira isso daí e separa esse servo mau, esse servo infiel, esse servo medroso dos demais. E o que a gente entende nisso como nesse momento de expectativa que a gente vive dessa segunda vinda do Messias? Nós entendemos que Deus colocou em nós capacidades, colocou dons e nos encheu de talentos naturais, de habilidades, para que a gente trabalhe em favor do reino, para que a gente multiplique isso, para que a gente faça esse reino caminhar. E Deus não está cobrando de nós o resultado em si, se ele me deu 5 e eu produzi só mais 1, se eu produzi 5 e devolvi 15, Deus não está cobrando porque que ele me deu, ele não vai dizer para mim que ele me deu só 1, enquanto para o outro ele deu 5, porque ele sabe da capacidade de cada um de nós, ele distribui de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a gente é capaz, e a única coisa que ele pede de nós é que a gente não deixe de trabalhar em função desse reino e mostrar que Jesus está voltando e que nós precisamos desse Jesus com a gente e que a gente tem que colocar tudo que Deus nos deu de habilidades, tudo que Deus nos deu de inteligência, de sabedoria, de bens materiais, tudo a gente tem que colocar para movimentar esse ensino e para levar as pessoas que Jesus está voltando. E que a salvação depende de nós nos entregarmos completamente a esse Jesus. Então, Jesus conta essas 2 parábolas para nos mostrar a importância da vigilância e a importância do nosso trabalho dentro do reino de Deus. Tá? E depois a gente parte para uma outra parte já, né? Que Jesus, depois de ele fazer todos esses alertas, depois de Jesus conversar com os seus discípulos ali, depois de Jesus fazer todos esses alertas, fazer a descrição de como ocorrerá o final dos dias, também lembrando que estava se referindo à queda de Jerusalém no ano 70. Jesus, então, vai para Jesus vai realizar a ceia com os seus discípulos. Jesus vai comer da Páscoa com os seus discípulos. Então, ele pede para que os seus discípulos preparem a festa. Nesse momento, tem conflito, e Judas já se articula ali com os principais liderança, com os sacerdotes, com os escribas, combina o preço da traição de Jesus. Tá? Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, o próprio Judas se acusa como o traidor de Jesus. Né? Jesus fala que alerta os seus discípulos, e os discípulos, né, Pedro fala: não, nós nunca vamos te abandonar, nós nunca vamos te deixar, nós nunca vamos negar o Senhor, e vão para o Getsemane. O Getsemane foi um lugar de pranto, foi um lugar de lutas, foi um lugar, a gente pode dizer, de conflito,
porque Jesus ele entra para orar. Jesus ele vai e fala, a Bíblia relata, né, o relato de Mateus nos diz isso, que Jesus ele separa um pouco dos demais e leva com ele Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos de Jesus. E Jesus se afasta também desses três, e por 3 vezes ele vai orar dentro da sua angústia ali, pedindo: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E aqui a gente vê a humanidade de Jesus. A gente vê que Jesus ele foi 100% Deus, mas ele não deixou de ser humano, e ele sabia, ele tinha pleno conhecimento de todo o sofrimento que ele passaria naqueles dias ali, todo a luta que seria a crucificação, todo aquele processo pelo qual ele precisaria passar, porque o próprio Jesus falou, né, ninguém tira a minha vida, eu a entrego, e eu entrego por vocês, né, eu entrego para vocês. E quando Jesus retorna, vem Judas com uma multidão ali, com guardas, armados de espadas, e prendem Jesus, e levam Jesus. Um dos discípulos, a gente sabe pela narrativa de outro evangelho, que foi Pedro, ele saca da espada e fere um dos homens que estava ali, e Jesus manda ele guardar a espada, fala, não é essa a nossa luta, não é dessa forma. Vocês têm alguma dúvida de que eu poderia pedir para que 12 legiões de anjos viessem aqui e me livrasse disso, né? É engraçado que Jesus fala 12, referindo assim, olha, eu poderia pedir uma legião de anjo para cada discípulo que eu tenho, para cada um de vocês, mas não, essas coisas precisam acontecer, porque se o cordeiro não for imolado, se eu não morrer na cruz, não haverá a remissão dos pecados, o meu sangue precisa ser derramado. Era isso que Jesus, em outras palavras, estava querendo. E Jesus é levado, então, para o Sinédrio. Eles tentam, de diversas formas, acusarem Jesus, e a gente vê ali que eles não encontram algo, até que eles afirmam, você é o rei dos judeus? E ele fala, não, vocês estão dizendo isso. E aí eles acusam Jesus de blasfêmia e levam Jesus perante a autoridade romana que estava em Jerusalém, que era Pilatos, né? E aqui a gente vê uma outra referência, quando ele está diante de Pilatos, que Pilatos não consegue também enxergar crime em Jesus, e a gente vê uma outra referência também ao Velho Testamento, que é a aparição de um anjo para a mulher de Pilatos, né? A mulher de Pilatos aconselha o seu marido a falar, não se envolva com isso, eu fui alertada em sonhos por um anjo. E aí ele tem a atitude de lavar as suas mãos e fala, isso não é comigo, isso é com vocês. Vocês querem matar Jesus, vocês matem, eu não tenho nada a ver com isso, é uma decisão de vocês. E o próprio povo judeu fala, então tá bom, é nosso, que caia sobre nós o seu sangue. Nós somos responsáveis pela morte dele. Se ele for inocente, a gente aguenta a bronca. Marcelo. Os judeus estavam falando. Só uma curiosidade. Você sabe de onde veio a palavra safado? Não. Veio exatamente daí de quando Pilatos lava as mãos. O safado veio daí. É o safo, a pessoa que sai, né, pela esquiva, né, entendendo que lavar as mãos não livraria de nada, né? Pensando no dia de hoje é 12 de julho de 2020, depois de Cristo, ou seja, o calendário ou seja, nós estamos até o pescoço, né? Não é Pilatos tendo lavado as mãos que resolveu. E daí veio a palavra safado. Ah, você é safado, que é o safo, que é a pessoa que sai na hora do pega pra capar. Na hora do... É com vocês, não é comigo. É isso aí, toca o barco. E Jesus, ele é então julgado por Pilatos e tem a escolha, e aqui a gente vê algo muito importante para nós, né, de como nós fazemos as nossas escolhas, de que o povo escolheu um bandido. A gente não sabe qual era o grau de periculosidade de Barrabás, mas a gente sabe aqui que Jesus, na sua morte, já salva a primeira pessoa da morte, que foi Barrabás, né?
Antes dele morrer, para ele morrer, Barrabás viveu, ou para Barrabás viver, Jesus teve que morrer. Não sabemos as consequências disso, onde isso levou, mas o fato é que o povo escolheu. O interessante é que nesse processo do julgamento, quando Jesus ainda estava com o Sinédrio, com as principais autoridades de Israel, né, do povo judeu, Pedro seguiu Jesus de longe. Pedro não acompanhou Jesus de perto. E Pedro ficou de longe. E quando ele foi confrontado 3 vezes, por 3 vezes ele negou Jesus. E Jesus tinha alertado que isso poderia acontecer. Jesus tinha alertado que se antes que o galo cantasse 3 vezes, ou antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E a gente tem que ficar atento para isso também nas nossas vidas, para a gente não negar a Jesus no momento da perseguição, no momento em que nós somos acossados por todos os lados, no momento onde a gente tem pressão de todos os lados contra o cristianismo. Porque a gente vê que, se a gente estuda um pouco da história, se a gente olha um pouco das coisas que aconteceram, a igreja fez muita coisa errada. A gente não pode se furtar disso, e não pode querer se eximir da culpa, dizendo assim, não, mas isso foi antes, nós que somos igreja evangélica, colocar isso e falar assim, não, isso foi a igreja antes da reforma, então nós não temos nada a ver com isso. Temos sim, porque a nossa raiz está lá. Então, tudo aquilo que aconteceu através dos séculos, da igreja cristã até o século XV, quando foi a reforma, até século XV, me perdi agora, mas até ali, 1500, alguma coisa, era a igreja cristã, era uma só. Depois que a gente se dividiu em algumas vertentes aí, que a gente saiu a igreja de onde nós viemos, né? A igreja evangélica, a igreja reformada, ou a igreja anglicana, né, na Inglaterra. Então, nós temos a mesma origem, então nós não podemos dizer que esses erros não são nossos também. Sim, são da igreja. E cometeu muitos erros, mas ela sempre foi muito perseguida e é perseguida até hoje. A gente vê que não há quando se fala de religiões por aí, a gente vê até um certo glamour quando a gente fala de algumas religiões, as pessoas acham bonito, né? Fulano se tornou de tal religião, fulano de tal religião, fulano está seguindo tal doutrina agora. Mas quando fala assim, não, a pessoa agora se tornou um cristão, e quando fala um cristão, é um cristão que busca mesmo a essência da palavra de Deus, de viver aquilo que a Bíblia está nos ensinando, a gente vê como essa pessoa recebe ataques, como ela é perseguida, como ela é ridicularizada pelas pessoas. Então, nós vivemos assim, e nós temos que nos acostumar com isso, porque é assim mesmo. Jesus falou, se me perseguiram, se vocês acham que não vão perseguir vocês, Timóteo, Paulo fala, se vocês querem viver piedosamente em Cristo, se preparem porque vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter adversidades por causa disso. Então, Pedro passou por um momento de lutas ali, e Pedro, ele foi fraco e negou Jesus. Mas Pedro não parou por aí. Quando o galo cantou, ele se lembrou de tudo aquilo que Jesus tinha falado para ele. E ele foi e chorou arrependido por ter negado Jesus. Né? E depois a gente vai ver lá no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desce, que Pedro, ele é completamente transformado pelo poder do Espírito Santo. E esse Pedro medroso que a gente vê aqui, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Esse Pedro depois é levado diante de reis e diante de autoridades, e pela presença do Espírito Santo na vida dele, ele fala de Jesus e ele diz, olha, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E se preciso, eu morro por esse Jesus. E a história nos conta, isso não é bíblico, mas é parte da narração da história da igreja, que Pedro morreu crucificado, e quando ele foi crucificado, ele não quis morrer crucificado normalmente, ele pediu, não, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu.
Então, esse mesmo Pedro que negou Jesus, se arrependeu, e depois ele foi cheio do Espírito Santo, foi transformado, e boa parte de nós estarmos aqui hoje se deve à intrepidez de Pedro depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Então, para Deus, não existe caso perdido. O único caso perdido para Deus que existe é o caso de Judas, que, por remorso, se enforcou. Pedro se arrependeu e foi transformado em uma peça fundamental no início da igreja. E Jesus, ele é crucificado. Jesus, ele é levado para o Gólgota, teve que carregar sua cruz. E a gente olha o relato aqui, e quando eu estava lendo, preparando essa aula, eu me lembrei daquele filme antigo já, né, do Jesus, esqueci o nome do ator. Me ajuda aí alguém, gente. Não ajuda, não é do meu tempo. Meu Gibson é novo, é do meu tempo, tá certo. A gente vê que é um filme assim, muito forte, muito pesado, tá? E a gente não sabe, a gente sabe da crueldade que realmente foi. Jesus foi esbofeteado, Jesus ele foi cuspido, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, deram um caniço para dizer que ele era o rei, depois pegaram esse caniço, bateram na cabeça dele, deram um vinho com um absinto para Jesus beber, a princípio algo bom, e o vinho era dos reis, mas depois tinha algo ruim, amargo nessa bebida. E Jesus fez tudo isso por amor. Jesus fez tudo isso sabendo que ele precisava derramar o sangue dele na cruz, para que através desse sangue derramado nós tivéssemos perdão, remissão dos nossos pecados, reconciliação com Deus, para que através dessa nova aliança nós nos tornássemos corpo de Cristo, nós nos tornássemos igreja, e nós nos tornássemos co-herdeiros das heranças celestiais que temos em Cristo Jesus, para que nós nos tornássemos irmãos, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Jesus fez tudo isso, passou tudo isso por nós. Ele foi crucificado, ele morreu, e no relato de Mateus, quando Jesus morre, ele coloca uma série de coisas. E aqui vem uma referência muito forte também, de novo, ao judaísmo, que Mateus descreve que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo era o local que separava a presença, vamos chamar assim, a presença dos homens, a presença do sacerdote, da presença de Deus. Quando Jesus morreu, ele nos transforma em sacerdotes e nos dá a permissão de entrarmos diretamente na presença dele. Nós não precisamos mais de intermediários humanos para nos achegarmos a Jesus. O único intermediário que nós temos a Deus, o único intermediário que nós temos entre nós e Deus é o próprio Jesus, através do seu sangue que foi derramado na cruz. Ele nos abriu, como diz Hebreus, um novo e vivo caminho até o trono do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Senhor. E descreve que houve terremoto, que houve trevas, que mortos ressuscitaram, e que muitos dos romanos que estavam ali temeram e falaram, de fato, este era o Filho de Deus. Reconheceram que ali estava morrendo Jesus. E Jesus foi sepultado, tem uma série de armações aqui dos próprios judeus, olha, vamos colocar guarda para que para que seus discípulos não venham, roubem o corpo e depois diga que ele ressuscitou, mas aí, de novo, veio o anjo do Senhor, removeu aquela pedra, e quando pela manhã as mulheres foram até o túmulo, encontraram o túmulo vazio. Jesus apareceu para ela e diga, vamos para Galileia, reúna os meus discípulos, que lá eu vou aparecer para todo mundo, e vocês vão ver que eu não permaneci morto. Vocês vão ver que tudo aquilo que eu falei, que o templo seria reconstruído em 3 dias, eu estava referindo à minha ressurreição, que Jesus venceu por si só, venceu a morte, que Jesus venceu o inferno, que Jesus venceu todas as coisas por nós. E depois ele aparece para os seus discípulos. Jesus aparece diante deles e nos deixa a nossa grande comissão e fala, olha, vocês têm que ir por todos os cantos do mundo, em todas as nações, em todos os lugares, fazendo discípulos do meu nome, fazendo discípulos de Jesus, e nos faz
uma promessa maravilhosa, que aí a gente remete a um outro nome de Jesus, que era o Emanuel, o Deus conosco. Ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos é quando ele voltar. Ele está conosco. A gente pode passar por lutas, a gente pode passar por dificuldades, a gente pode ser perseguido, a gente pode ser maltratado. Nós, como cristãos, nós podemos ser mortos até, mas nós nunca vamos estar sozinhos, porque o Emanuel, Deus, né, encarnado, Jesus, ele está conosco até o fim. Ele está conosco em todos os momentos. Essa tem que ser a nossa fé, essa tem que ser a nossa esperança. Isso tem que nos ajudar a caminhar no meio da dificuldade, no meio das lutas. A gente tem que se lembrar disso também nos nossos momentos de vitórias, no nosso momento de alegria, no nosso momento de celebração, que Jesus é o motivo da nossa celebração, que Ele está conosco ali, no nosso momento de sofrimento, de enfermidades, de crises. Jesus está conosco, está nos ajudando a passar por isso. Pode ser difícil entender, pode ser difícil de aceitar, pode ser difícil a luta, mas creia nisso, Jesus está conosco em todo o tempo, quando a gente entende que a nossa vida tem que estar depositada nele, aos pés da cruz, que aquele sangue tem efeito sobre as nossas vidas, que nós nos tornamos filhos de Deus, e que somos, neste mundo, peregrinos, somos passageiros, a nossa vida vai durar aqui com o avanço da medicina, com tudo isso, vai durar no máximo aí 100 e poucos anos. Tá? E isso não é nada comparado com a eternidade que nós teremos com o nosso Deus, uma eternidade de alegria, de paz, sem sofrimento, sem dor, sem nada de ruim. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria de viver. Porque a nossa alegria não está nas coisas que acontecem aqui. A nossa alegria está em saber que nós somos filhos de Deus, né? Jesus falou lá para os discípulos, quando eles voltaram da missão lá, alegres, porque expulsaram demônios, curaram enfermos. Jesus falou assim: olha, não se alegrem com isso. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem, porque vocês são salvos. Essa é a nossa alegria, o motivo da gente, todo domingo de manhã, acordar cedo e vir aqui conversar com vocês e fazer essa aula e partilhar de Jesus onde a gente está, e de conversar com outras pessoas e de tentar levar essa esperança. Não a esperança de dias melhores aqui, porque a gente pode ter dias melhores, mas a gente vai ter dias ruins também. Mas eternamente nós queremos levar que viveremos diante de Deus. Amém? Era isso que eu tinha no coração nesse final do livro de Mateus aqui. Consegui terminar, depois de 6 encontros, conseguimos finalizar o livro de Mateus. Domingo que vem, se for da vontade de Deus, com a graça deles, a gente começa o livro de Marcos. E momento agora de saudações, eu quero mandar um abraço para o tio Mo, que está com a gente aí, tio Mocrez, Carlos Mocrez, meu tio, o meu cunhado está aqui com a gente também, minha irmã, minha mãe, não vi se tem mais alguém aí que eu conheço, mas, sim, da minha família, né? Mas um abraço para vocês, saudade imensa de todo mundo, gente, beijo no coração. Pastor, tá contigo. Que coisa boa, Marcelo, coisa boa saber, né, diante dessa palavra, a esperança, né, ela é renovada. Então, eu não sei qual é a luta que esse povo pode estar passando no dia de hoje, nesse tempo, né, fora aí pandemia, fora qualquer outro tipo de luta que a gente possa imaginar. Eu só sei de uma coisa, né, a nossa vida, graças a Deus, não se resume aqui na Terra dos Viventes, e essa palavra nos enche o coração de esperança, né? E vem na minha mente, Marcelo, uma última estrofe, né, do Já Refúgio a Glória Eterna, do Glória, Glória, Aleluia, né? A última estrofe diz assim: e por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, os remidos triunfantes com fulgor hão de cantar, vencendo,
vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Coisa boa. Marcelo, cumprimentado esse povo todo. Que lindo, né? Estamos aí com várias pessoas no Face, várias pessoas no Instagram. Ora, lindão, em cima da palavra e termina aí, meu amor. E te vejo 19h30 no culto. Um beijo online por enquanto. Amém. Eu estou vendo aí também minha irmã, a Jane, também entrou aí depois atrasada, só para oração. Ela mora em Campo Grande, tem 1 hora a menos, então eu dou um desconto para ela. Justificado, justificado. A Amélia, minha cunhada, está aí também. Beijo, gente. Saudade grande de vocês, viu? Amo vocês muito. Oremos. Senhor Jesus, obrigado porque Sim. o Senhor se prestou, Pai, a vir até nós, a se fazer homem, a passar por todas essas lutas, por todas essas agruras, por toda essa humilhação, simplesmente por nos amar e por nos querer reconciliados com Deus, o nosso Pai. Passou por tudo isso para que a gente pudesse depois ser cheios do Teu Espírito Santo e para que nós pudéssemos ter vida em Ti, para que nós pudéssemos ter uma esperança de que a nossa alegria, a nossa vida não se resume a esses anos que passaremos aqui, mas que a nossa vida tem uma eternidade para ser passada diante do Senhor, onde não haverá lutas, não haverá choro, não haverá fome, não haverá dor, não haverá tristeza, mas somente a alegria de partilhar da Tua presença, e que essa seja constantemente a esperança nos nossos corações, Deus. Não esperanças em políticos, esperança de que os dias aqui na Terra melhorarão, embora a gente trabalhe, ore e peça por isso, Deus. Mas a nossa esperança é de que a vida eterna está nos aguardando, Deus. E é nela que nós devemos realmente colocar a nossa alegria. Obrigado porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que está a todo momento do nosso lado, nos ajudando a caminhar, nos tomando pelas mãos, nos levando, a Deus, aonde o Senhor quer que a gente vá. Obrigado, Pai, porque a Tua presença no nosso meio é real e a gente sabe disso. E obrigado a Deus por tantos irmãos e irmãs queridas que o Senhor coloca nas nossas vidas para nos ajudar, nos lembrar e nos sustentar nesses momentos, Pai. Abençoe a Tua igreja, Deus, onde quer que ela esteja. Abençoe, Deus, as pessoas que têm buscado ao Senhor, que elas tenham firmeza, que elas tenham convicção, que elas tenham, ó Deus, essa esperança cravada nos seus corações, Deus, e suas vidas completamente entregue ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Marcelo, vale a pena dar uma olhadinha no Instagram aí. Tem mais gente mandando abraço para você. A gente manda um abraço pro Luquinha. O Ronaldo falou aí, ó. O povo tá dizendo. O Nilton também tá te vendo, ó. Nilton é meu irmão. É o teu irmão, tá te vendo também. Ah, legal. Abraço, Nilton. Valeu, gente. Vamos embora? Deus abençoe. Bora. Deus abençoe.